conosco, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo 124. Salmo 124. Vamos ler o que nos diz a palavra de Deus aqui no Salmo de número 124. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos ouvir o que nos diz. Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, após nos vimos livres. E após nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Isso é a palavra de Deus. Salmo 124. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante de Ti, agora com a Tua palavra sendo lida. Ela foi lida e essa palavra que nós lemos, Salmo 124, é um presente do Senhor para nós. É palavra inspirada pelo Senhor, é parte da Escritura Sagrada. Então nós te louvamos porque Tu inspirastes essa palavra. E nós pedimos a Deus que Tu nos ajudes agora na interpretação dessa palavra, na aplicação dela para a nossa vida. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos compreender e ter clareza na compreensão desse texto para a glória do Senhor. Alimenta o Teu povo, anima o Teu povo, ajuda o Teu povo. Assim nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. 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 Salmo 124 foi escrito por Davi, líder em Israel. Salmo 124 é um cântico que o povo de Deus cantava nas reuniões quando eles estavam, segundo os estudiosos, caminhando, fazendo as suas peregrinações para Jerusalém para adorar a Deus. Eles cantavam canções de gratidão, canções lembrando os feitos de Deus na vida do povo dele, né? Então o Salmo 124 é um salmo que fala a nossa alma, um salmo que nos ensina, um salmo que quando nós o lemos com detalhes, ele também nos emociona, e um salmo que nos encoraja para a vida. Eu tenho dito isso, a grande bênção da palavra de Deus é que ela é tão antiga e ao mesmo tempo tão atual. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que muito do que Deus fez no passado, das lutas do passado, são lutas hoje, e muito do que Deus fez no passado, Deus faz hoje, porque Deus é o mesmo Deus de eternidade a eternidade. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Então o Salmo 124 é essa canção linda que Deus deixou para o povo dele cantar, que Deus deixou para nós, para o nosso fortalecimento espiritual. E nesse salmo que nós estamos lendo, que nós lemos hoje e que estamos meditando sobre ele, é um salmo que quando a gente olha para ele, a gente vê várias coisas importantes. Eu destacaria 3 coisas importantes nesse texto para a nossa vida, para a nossa história. Em primeiro lugar, no Salmo 1, nós vemos Davi
Salmo 124, nós vemos Davi relatando uma luta terrível. Percebemos Davi relatando, esse salmo relata uma luta terrível. Se a gente observar os versos 2, 4 e 5, nós vamos perceber isso. Percebemos que há um levante contra o povo de Deus. Eu chamaria de um levante satânico contra o povo de Deus. Percebemos aqui Davi relatando uma luta terrível. Ele fala de homens se levantando contra o povo de Deus. Fala de homens querendo engolir vivos o povo de Deus. Ele fala de pessoas com a ira acesa, com uma raiva tremenda do povo de Deus, querendo aniquilar esse povo. Ele fala de águas impetuosas, de torrentes, de correntes fortes, e fala de riscos de serem presas e de serem, o povo de Deus ser devorado por dentes destruidores. O que a gente percebe aqui é que ele relata uma luta terrível, de um período duríssimo, tenso, difícil. Quando a gente olha, eu disse que a palavra de Deus é sempre a palavra de Deus antiga e ao mesmo tempo muito atual. Porque em vários momentos da história, em todo o tempo da história, o povo de Deus, filhos de Deus, filhas de Deus passam por lutas. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar dias difíceis, lutas difíceis, momentos absurdamente duros de serem enfrentados. Enquanto pastor, eu acompanho a vida das pessoas. E muitas coisas que a gente acompanha no dia a dia ficam conosco e com as pessoas que sofrem. Você não traz as lutas das pessoas para o púlpito, mas cada um que tem procurado ao longo desses 25 anos de ministério pastoral, um pouco mais, muitas foram as lutas que o povo de Deus enfrentou. Situações que eu olhar e falar, meu Deus, só o Senhor é que pode levantar essas pessoas. Só o Senhor que pode levantar essa família depois dessa luta. Só o Senhor que pode ajudá-los a se levantar. Então era dificuldade. Eu já acompanhei casos de pessoas muito pobres, sofrendo demais, com lutas imensas. Tenho acompanhado. Já acompanhei também casos de pessoas com muito dinheiro, com patrimônio financeiro altíssimo, um padrão de vida altíssimo, mas que enfrentava a luta e a insegurança com um problema que dinheiro nenhum resolveria, mas somente Deus. Pessoas conhecidíssimas no mundo todo. Já acompanhei casos de gente sofrendo na expectativa de um exame, ninguém ficou sabendo, a não ser família. Eu fiquei sabendo e imprensa não ficou sabendo, ninguém ficou sabendo, não saiu dali, do ambiente familiar, da casa e da confidencialidade pastoral. Mas era luta, era dor, era medo, era incerteza. Vivemos tempos de lutas, vivemos tempos duros, tempos difíceis. Quando eu olho a situação dessa nação, quantas pessoas lutando e sofrendo demais. Quando a gente olha em vários outros países do mundo, as lutas chegando de vários lugares, as pessoas têm pedido ajuda para tantas questões, porque lutas difíceis têm chegado para o povo de Deus. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos, em primeiro lugar, Davi relatando uma luta terrível. Eu não sei qual é a sua luta. Talvez saiba algumas lutas de algumas pessoas. Mas talvez você viva um momento duro, difícil de ser enfrentado. Momento de medo, momento de incerteza,
Momento em que você olha em volta e parece que não tem saída. Parece que você está numa ilha e você não tem alternativas. Porque a luta pode chegar para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Eu sei e tenho consciência de que eu trabalho muito isso com os irmãos nas minhas mensagens. Talvez é a demanda do nosso contexto. Talvez é a demanda do ministério pastoral nesse contexto de vida. Eu vejo lágrimas. Eu vejo gente sofrendo e alguns sem rumo. Não faz muito tempo eu me lembro de uma pessoa que disse: pastor, era Natal. Era Natal. E eu trabalhei tirando neve o dia todo para completar o meu sustento. E à noite eu liguei para minha família. Estavam todos felizes, conversando, os parentes todos juntos. E eu estava com febre, com a dor de dente insuportável. E conversando com a minha mãe, ela perguntou: está tudo bem? Eu disse: está tudo bem, mãe. E ele disse: eu não falei para minha mãe que eu estava mal, porque senão eu estragava a festa de todo mundo lá. Mas essa luta passou. Essa pessoa que viveu esse período duríssimo, hoje desfruta de um tempo mais tranquilo, porque a nossa luta passa. No mundo tereis aflições, e outra versão diz: no mundo passais por aflição. Nós vamos passar, a luta vai passar. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos aqui Davi, servo de Deus, relatando aquele momento de luta terrível. Agora preste atenção, porque em segundo lugar, se nós temos aqui, em primeiro lugar, Davi relatando uma luta terrível. Em segundo lugar, nós temos, preste atenção nisso, isso é importante para a nossa alma, importante para a nossa vida. Percebemos Davi recordando um livramento tremendo que veio de Deus. Se ele relata aquela luta terrível, ele aqui recorda um livramento tremendo que veio de Deus, porque ele fala de um laço terrível, ele fala do laço do passarinheiro, ele fala de uma armadilha, de uma arapuca que foi preparada para o povo de Deus, e o povo de Deus caiu ali. Não sabemos detalhes do que ele está falando, ou sobre quem está falando. Os estudiosos, muitos não sabem, mas o fato é que era um momento duro, cinzento, difícil demais. E ele fala do laço do passarinheiro pegando o povo de Deus. O laço do passarinheiro. Eu já falei isso outras vezes aqui, que quando eu era criança, perto da hora do almoço, às vezes a mãe falava: pega aquela galinha carijó. Então a gente pegava um barbante. Não sei se você já fez isso, né? E mora na roça, faz essas coisas. Não tinha celular, não tinha tablet. Eu me lembro que a gente jogava milho para atrair as galinhas. E ficava ali um barbantinho, um nozinho para puxar. E quando ela colocava o pezinho dela lá, puxava. E ali não tinha jeito. Ali era panela. Eu me lembro que até uma expressão que eu brincava com os meus primos, eu falava assim, quando pegava no laço, eu falava: pé dentro, prato preparado, né? E a gente puxava e ficava no laço ali, ela não escapava, tadinha, né? Mas eu não me arrependia não, porque era para comer. O laço do passarinheiro é uma questão séria na vida espiritual. Às vezes laços são armados pelo passarinheiro maior, que é o inimigo. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. O inimigo veio para roubar, matar e destruir.
Ele põe laços no meu caminho, Ele põe laços no seu caminho. Ele quer prender o nosso pé para nos escravizar. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado por onde andamos, por onde nossos pensamentos estão indo, por onde nossos pés estão indo, por onde a nossa vida está indo, qual a direção que a gente está tomando. E é importante a gente pensar nesse aspecto de que os laços do passarinheiro estão armados. Mas louvado seja Deus, que Deus quer nos ajudar a escapar dos laços do passarinheiro. Deus quer nos livrar do laço do passarinheiro. O Salmo 91 diz que Deus te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando nós olhamos aqui para esse texto, percebemos Davi recordando o livramento que veio de Deus. Eu acho lindo quando o verso de número 7 diz: quebrou-se o laço. Olha que maravilha! Salvou a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres, porque Deus deu livramento. Louvado seja Deus, Deus deu libertação. Meus irmãos e irmãs, quantas pessoas ligadas às nossas famílias precisam de libertação, precisam de livramento, não é verdade? Quantas pessoas estão sendo cativas das drogas, do álcool, dos venenos da vida. Quantas pessoas estão precisando de libertação espiritual. E Deus é o Deus que nos dá libertação. Deus é o Deus que nos dá livramento quando as arapucas são colocadas diante de nós. Deus é fiel. Deus nos livra. Quando a gente olha para a história bíblica, a gente percebe um dos casos que para mim, dentre tantos outros, mas a história de Daniel para mim é fantástica. Como Deus livra os seus filhos. Daniel foi pressionado, ele foi preparar um laço, uma armadilha para ele cair, dizendo que não era para o povo de Deus orar ao Deus vivo, mas deveriam adorar a uma estátua do rei. E Daniel ficou firme. Daniel não vendeu a sua consciência. Daniel permaneceu com uma firmeza espiritual e com uma fidelidade a Deus indiscutível. E Deus o honrou, Deus o abençoou, Deus o ajudou. Estava proibido de orar. Irmão, se viesse uma lei dizendo: vocês estão proibidos de orar, o que tinha de crente que não ia fazer diferença nenhuma para ele? Porque não tem o hábito de orar. Mas Daniel tinha o hábito da oração. Ele subiu no seu quarto com a janela aberta, orou ao Deus vivo. Pegaram ele orando, jogaram numa cova com leões famintos, mas Deus desceu até aquela cova com ele. Deus tirou o pé dele do laço do passarinheiro, e Deus o levantou, e Daniel tornou-se extremamente importante nos seus dias, ajudou sua nação, porque foi firme e foi fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Talvez seu momento seja de luta dura, talvez você precise de livramento, talvez você precise de libertação, talvez você está sendo pego pelo laço da depressão. Peça a Deus libertação, livramento, se cuida, toma o remédio que precisar tomar. Talvez eu escandalize alguns quando alguns falam assim: que remédio, que nada, meu psicólogo é Jesus. Irmãos, Jesus é o meu Salvador. Mas se em algum momento eu precisar tomar um medicamento para me ajudar a sair de uma situação, eu vou tomar. Essa história que alguns dizem aí, e você repete, irmãos, não é assim. Para que Deus deixou médicos? Nós precisamos entender que nós precisamos cuidar da nossa vida.
das nossas emoções sabiamente. E crer também que Deus age acima de todas as coisas. Deus pode usar medicamentos, Deus pode agir diretamente. Deus é fiel para nos livrar, para nos libertar. Louvado seja Deus. Quando a gente olha para esse texto, percebemos Davi recordando um livramento tremendo de Deus. E antes de irmos para o terceiro e último ponto da nossa meditação desta manhã, eu quero dizer para os irmãos que Deus nos liberta de tantas coisas. Quando eu olho a história de John Newton, né? Leia a história de John Newton, faz bem, porque às vezes a gente canta o hino Amazing Grace, escuta em tudo quanto é funeral, né? Escuta em tantas rádios cristãs, cantamos muitas vezes Amazing Grace, mas não sabemos muitas vezes a história desse hino. John Newton era um mercador de escravos, era um homem impiedoso, era um homem que foi cooptado pela ganância. Ele queria enriquecer, ele era um grande traficante de escravos, de gente. Uma das páginas mais tristes da história da humanidade, irmãos, quando escravos adoeciam nos grandes navios, para não contagiar outros, eles eram jogados ao mar. É muita iniquidade, é muita falta de amor e ganância. E John Newton era um desses que fazia esse processo de alimentar a escravidão. Um dia, com um navio cheio de escravos, ele voltava de uma das suas viagens empreendedoras do mal para trazer escravos, e uma grande tempestade se abateu sobre o mar. A tempestade era tão intensa, e John Newton, com medo de morrer e se perder no inferno, ele se lembrou da sua mãe falando de Jesus como Salvador. E ali, naquele navio, no meio daquela tempestade, ele disse: Senhor, se tu me livrares dessa situação, se o Senhor me der vida, se o Senhor me preservar, eu vou te servir o resto da minha vida, eu vou mudar o meu caminho, eu vou andar contigo. A tempestade cessa. John Newton ali entrega a sua vida a Jesus, e quando ele desembarca para mudar totalmente a sua história, por graça de Deus. Ele tornou-se um pastor fiel de uma igreja, até morrer ele foi um pastor fiel em uma igreja. Irmãos, ele ajudou a mexer nas leis da Inglaterra, porque ele influenciou William Wilberforce. William Wilberforce foi o homem que lutou, cristão fiel, lutou por leis que acabassem com o tráfico de escravos por parte da Inglaterra, e ele venceu. John Newton foi seu conselheiro, e aí ele escreveu Amazing Grace, porque a graça de Deus nos liberta. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Segundo lugar, nós percebemos Davi recordando um livramento tremendo. Deus quebrou o laço, Deus o libertou, e ele diz: e nós ficamos livres. E em terceiro e último lugar, quando nós olhamos aqui para esse texto, nós percebemos Davi reconhecendo um libertador todo-poderoso. Em primeiro lugar, nós percebemos Davi relatando uma luta terrível que se abateu sobre ele e sobre o povo de Deus. Em segundo lugar, nós percebemos Davi recordando um livramento tremendo que aconteceu, e nós ficamos livres, porque Deus quebrou o laço. E em terceiro e último lugar, percebemos Davi reconhecendo um libertador todo-poderoso, e esse libertador todo-poderoso é Deus, porque ele diz, já no verso 1, se não fosse o Senhor ao nosso lado, se não fosse o Senhor, nós teríamos sucumbido, nós teríamos sido engolidos vivos, nós teríamos perdido a batalha, se não fosse o Senhor ao nosso lado. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Nós, como cristãos, precisamos, apesar das nossas lutas, olhar para trás e dizer que se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós não estaríamos vivos hoje. Se não fosse o Senhor com sua misericórdia cuidando de nós, onde nós estaríamos? Mas a graça de Deus nos alcançou. Davi reconhece que Deus é o libertador todo-poderoso, mas o Senhor esteve ao nosso lado, presente nas tribulações. Se não fosse o Senhor, onde estaríamos? Irmãos, se não fosse o Senhor, onde eu estaria hoje?
talvez não mais vivo, talvez no fundo de uma prisão, talvez no fundo do poço, mas o Senhor esteve ao meu lado, assim como Deus tem estado ao lado do seu povo, ao seu lado. Louvado seja Deus. O Senhor esteve ao seu lado. Por isso, quero dizer para você, não temas, porque Deus é contigo. Levanta, caminha, tenha paciência. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Há um Deus libertador que age em prol do seu povo, mas o Senhor esteve ao nosso lado. Ao meu redor Deus sempre está. Eu cantei isso desde a minha infância. Ao meu redor Deus sempre está. Há um Deus que está ao nosso lado. Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele tem a nossa vida nas mãos dEle. Eu acho lindo um texto que diz que o Senhor nos tem na palma das suas mãos. Para que a gente vai ficar ansioso quanto ao futuro? Porque Deus proverá. Deus proverá. Agora que a gente está morando aqui, tem uma coisa legal, não é? De manhã, os passarinhos, eles vêm, a grama que tem ali, e eles ficam o tempo todo. Vez por outra aparece um esquilinho ali que acaba com a festa. Ele fala, eu quero também. Mas os passarinhos, eles cantam, eles comem, é lindo. E eu me lembro de Jesus falando, olhai as aves dos céus. Elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, e no entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Jesus está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Deus cuidará de ti. Aqui em Portugal, no Brasil, no México, Deus cuidará de nós, porque Deus é fiel. Louvado seja Deus. Há um libertador que está ao nosso lado. Que Deus assim nos abençoe, poderíamos multiplicar essa ação libertadora de Deus. Quando a gente lembra do Egito, o povo do Egito sofrendo, sendo escravizado, construindo cidades inteiras. E na minha rápida passagem de 2 horas e meia pelas pirâmides, eu fiquei olhando aquela construção monumental e eu lembrei, pastor é fogo, onde está ele lembra da Bíblia. Aí eu lembrei da história do povo de Deus construindo, enquanto escravos no Egito, cidades inteiras. Eu vi aquelas construções e pensando da história do povo de Deus escravizado e humilhado. Esse povo clama. Deus vê o sofrimento, Deus escuta o clamor e Deus desce para livrar o povo dele. E Deus livrou, Deus abriu o mar, Deus cuidou, Deus acompanhou no caminho no deserto durante o dia. E o sol causticante do deserto é terrível, né? E Deus se colocava ali ao lado numa coluna de nuvem para proteger o povo dele. No deserto, a temperatura cai muito, fica muito frio. Então Deus se colocava numa coluna de fogo e acompanhava o povo dele, guiava o povo dele, dava luz para o povo caminhar, aquecia no caminho. Deus é fiel, Deus é o Deus libertador. Eu sirvo a um Deus libertador, servimos a um Deus libertador. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos crer no Deus de toda libertação. Deus nos livra. Deus livrou o povo dele no Egito, Deus livra hoje, e Deus cumpre os planos dele para a nossa vida. Andrew Branson, todos nós já conhecemos a história desse servo de Deus que foi preso, humilhado na Turquia. E a gente orava, a igreja orava, uma mobilização, crianças oravam por ele, tanto. Irmãos, igrejas se reunindo, orando.
Aí, irmãos, a gente louva a Deus porque alguém foi promovido e chegou a ser secretário de Estado desse país. Esse homem, diácono de uma das nossas igrejas, eu ouvi sobre isso na sala da minha casa, quando Jeff Jeremiah esteve aqui. Ele falou: Valdir, tem algo lindo que Deus está falando, não fala para ninguém, mas está acontecendo isso, e Deus está provendo. Esse homem foi instrumento de Deus para abençoar até que Andrew Brunson tornasse livre e viesse para os Estados Unidos. E recentemente ele falou do que Deus fez na Turquia e em outros lugares, apesar, em meio a todo aquele processo da sua prisão. Deus é o Deus libertador e cumpre os planos dele para a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Então, eu quero concluir essa meditação dizendo para você: confie em Deus, caminhe com Deus. A luta vai passar, porque Deus é fiel. Deus pode te livrar do mal. Deus pode te livrar no mal. Porque às vezes o mal chega, mas Deus nos livra lá. Porque Deus é fiel, Ele quebra o laço. Quais os laços que estão prendendo a sua vida emocional? Quais os laços que estão te segurando, irmãos? Talvez a gente carrega laços, e é preciso que Deus nos quebre o laço do medo, o laço do ódio, o laço do rancor, o laço da amargura, o laço da incredulidade, o laço da ganância, o laço da maldade no coração, o laço da escravidão do medo, o laço da depressão. Deus livra o seu povo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê forças, que Deus te levante fortemente. Eu sei que talvez situações se levantam para te prejudicar, mas Deus se levanta para te livrar, porque Deus é fiel. Irmão, irmã, quem ouve essa mensagem, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deus é fiel. Deus abençoe sua vida. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse é o nosso Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele me abençoe e me guarde. Que Ele guarde a igreja. Que Ele guarde o povo dele. Que Ele guarde a sua família. Que Ele guarde os seus filhos. Que Ele guarde o seu futuro. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé. E nós vamos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre nós. E depois nós vamos cantar: quem pode livrar como o Senhor? Se Ele é poderoso para me livrar, para me amparar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão e me deu a vitória. Talvez tenham inimigos se levantando contra você. Talvez sejam pessoas no trabalho que querem puxar o teu tapete e te fazer mal. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Deus protegerá você. Talvez existem pessoas que estão se levantando porque querem te prejudicar de alguma maneira. Que a graça de Deus te cubra. Caminhe com Deus e firme-se no Senhor. Vamos
orar neste momento e depois cantaremos essa canção para a glória de Deus. Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome. Nós pedimos que a tua bênção se derrame sobre o teu povo, que a tua paz abrace cada pessoa que ouve essa mensagem, cada pessoa que está aqui nesse ambiente de adoração a ti. Que o Senhor esteja fortalecendo, Pai. Talvez a luta esteja tão dura, mas, Pai, que a fé se fortaleça no Senhor, porque o Senhor pode livrar. Ó Deus querido, tu és o libertador do seu povo. Derrama graça, ânimo, fortalece, que nós possamos saber que vai passar o dia difícil. Vai passar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que esta alegria do céu invada a nossa vida, que esta alegria que vem de ti possa inundar o nosso coração, nossa mente, nossas emoções, nossa história, e que nós possamos andar contigo até o fim. Obrigado, Deus, por esse momento, por esse culto, pela tua igreja reunida, pela certeza de que o Senhor fala ao teu povo, por tua graça e por teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.